Segunda etapa: ligação mnemônica. Você vai agora aprender a lembrar-se imediatamente como jamais fez antes. Vai recordar-se de 20 itens sem associação e em sequência após vê-los ou ouvi-los apenas uma vez. A memória está baseada quase que exclusivamente em imagens mentais. Você poderá memorizar com facilidade essas imagens se as tornar ridículas ou ilógicas ao máximo. Eis os 20 objetos que irá memorizar em sequência: carpete, papel, garrafa, cama, peixe, cadeira, janela, telefone, cigarro, prego, máquina de escrever, sapato, microfone, caneta, aparelho de TV, prato, rosquinha, automóvel, cafeteira e tijolo. Agora você vai fazer o primeiro exercício de ligação mnemônica, isto é, vai usar imagens mentais ridículas ou ilógicas ligando os objetos entre si. Cumpra corretamente as próximas instruções. Forme na mente a imagem do primeiro objeto, que é carpete. Procure ver o carpete em sua mente, de preferência o carpete de sua casa ou de seu escritório. Esforce-se para ver a imagem do carpete em sua mente. Procure ver o carpete em sua mente, de preferência o carpete de sua casa ou de seu escritório. Esforce-se para ver a imagem do carpete em sua mente. Agora vamos ligá-lo ao segundo objeto, que é papel. Procure ver na mente a imagem do mesmo carpete feito de papel. Veja-se na mente caminhando sobre o carpete de papel e ouvindo-o amarrotar sob seus pés. Procure ver na mente a imagem do mesmo carpete feito de papel. Veja-se na mente caminhando sobre o carpete de papel e ouvindo-o amarrotar sob seus pés. Uma folha de papel solta sobre o carpete seria uma imagem por demais lógica e comum e não daria uma boa associação. A imagem mental precisa ser ridícula e ilógica. Se for comum ou lógica, não irá lembrar-se dela. É muito importante que veja a imagem absurda na mente por uma fração de segundo. Não tente apenas mentalizar as palavras, mas procure realmente ver a imagem na mente. Se facilitar, pode fechar os olhos por um segundo nos primeiros exercícios. Depois não precisará mais disso. Agora pare de pensar no assunto e vamos ao próximo objeto da lista, que é garrafa. Não pense mais na palavra carpete. Agora você vai fazer uma associação ridícula ou ilógica entre papel e garrafa e, em seguida, formar uma imagem mental dessa associação. Veja a si mesmo mentalmente, sentado à mesa do escritório, escrevendo sobre uma imensa garrafa achatada em lugar do papel. Procure formar esta imagem na mente. Veja a si mesmo mentalmente, sentado à mesa do escritório, escrevendo sobre uma imensa garrafa achatada em lugar do papel. Procure formar esta imagem na mente. Vamos acentuar mais uma vez a necessidade de visualizar a imagem e torná-la o mais ridícula e ilógica possível. Já ligamos carpete a papel e papel a garrafa. Agora vamos passar ao próximo objeto da lista, que é cama. Vamos fazer uma associação ridícula e ilógica entre garrafa e cama. Forme a seguinte imagem na mente. Você está dormindo em seu quarto sobre uma enorme garrafa e não em sua cama. Procure ver a cena na mente. Procure mentalizar a imagem. Você está dormindo em seu quarto sobre uma enorme garrafa e não em sua cama. Procure ver a cena na mente. Procure mentalizar a imagem. Você notou que estamos associando sempre o objeto prévio ao atual. Acabamos de usar a cama, que é o objeto prévio. A coisa nova, o objeto atual, é peixe. Você vai fazer uma associação ridícula entre cama e peixe.
Mentalize a imagem de um enorme peixe dourado com a boca aberta, dormindo em sua cama. Mentalize a imagem de um enorme peixe dourado com a boca aberta, dormindo em sua cama. Agora, peixe e cadeira. Você está pescando uma cadeira enorme em lugar do peixe. Procure ver a cena na mente. Você está pescando uma cadeira enorme em lugar do peixe. Procure ver a cena na mente. Cadeira e janela. Você está atirando violentamente cadeiras na janela fechada de seu quarto. Procure ver a cena em sua mente. Você está atirando violentamente cadeiras na janela fechada de seu quarto. Procure ver a cena em sua mente. Janela e telefone. Você está atendendo ao telefone de sua casa que está instalado do lado de fora da janela. Você está todo inclinado no parapeito falando ao telefone. Mentalize a imagem. Você está atendendo ao telefone de sua casa que está instalado do lado de fora da janela. Você está todo inclinado no parapeito falando ao telefone. Mentalize a imagem. Telefone e cigarro. Você está andando na rua chamando a atenção de todos, pois está fumando um telefone em lugar do cigarro. Procure ver a cena na mente. Você está andando na rua chamando a atenção de todos, pois está fumando um telefone em lugar do cigarro. Procure ver a cena na mente. Cigarro e prego. Imagine que está pregando na parede de sua casa um cigarro aceso ao invés de um prego. Veja a cena na mente. Imagine que está pregando na parede de sua casa um cigarro aceso ao invés de um prego. Veja a cena na mente. Prego e máquina de escrever. Você está datilografando numa máquina de escrever que tem pregos pontiagudos em lugar de teclas. As teclas da máquina são pregos que furam seus dedos. Veja esta cena em sua mente. Você está datilografando numa máquina de escrever que tem pregos pontiagudos em lugar de teclas. As teclas da máquina são pregos que furam seus dedos. Veja esta cena em sua mente. Máquina de escrever e sapato. Você está sentado em sua cama tentando calçar uma máquina de escrever em lugar do sapato. Procure mentalizar a cena. Você está sentado em sua cama tentando calçar uma máquina de escrever em lugar do sapato. Procure mentalizar a cena. Sapato e microfone. Você está num salão e todos olham espantados para você, pois está discursando com um sapato na mão em lugar do microfone. Veja esta cena em sua mente. Você está num salão e todos olham espantados para você, pois está discursando com um sapato na mão em lugar do microfone. Veja esta cena em sua mente. Microfone e caneta. Você está escrevendo uma carta com um microfone em lugar da caneta. Mentalize esta cena. Você está escrevendo uma carta com um microfone em lugar da caneta. Mentalize esta cena. Caneta e aparelho de TV. Você está olhando o aparelho de TV de sua casa espantado, pois milhões de canetas esguicham do aparelho em sua direção. Procure ver a imagem na mente. Você está olhando o aparelho de TV de sua casa espantado, pois milhões de canetas esguicham do aparelho em sua direção. Procure ver a imagem na mente. Aparelho de TV e prato. Você está num restaurante comendo uma feijoada, mas num aparelho de TV em lugar do prato. Procure ver esta cena em sua mente. Você está num restaurante comendo uma feijoada, mas num aparelho de TV em lugar do prato. Procure ver esta cena em sua mente.
prato e rosquinha. Sua mãe está servindo o jantar, mas numa enorme rosca em lugar do prato. Veja a cena na mente. Sua mãe está servindo o jantar, mas numa enorme rosca em lugar do prato. Veja a cena na mente. Rosquinha e automóvel. Você está dirigindo no trânsito uma enorme rosca vermelha em lugar do automóvel. Veja a cena em sua mente. Você está dirigindo no trânsito uma enorme rosca vermelha em lugar do automóvel. Veja a cena em sua mente. Automóvel e cafeteira. Você está olhando espantado para seu automóvel, pois ele é um enorme fogão com uma cafeteira fervendo em cima. Procure ver a cena na mente. Você está olhando espantado para seu automóvel, pois ele é um enorme fogão com uma cafeteira fervendo em cima. Procure ver a cena na mente. Cafeteira e tijolo. Você está enchendo xícaras, mas com tijolos em lugar de café. Procure mentalizar a cena. Você está enchendo xícaras, mas com tijolos em lugar de café. Procure mentalizar a cena. Se realmente viu essas cenas ou imagens na mente, não terá dificuldade para lembrar-se dos 20 objetos em sequência, do carpete ao tijolo. Vamos tentar? Escreva então a seguir o nome dos 20 objetos na ordem certa. Faça isso agora. Que tal? Não foi fantástico? Incrível? Sim, mas como você mesmo percebeu, inteiramente fácil e possível. Você foi educado para pensar com lógica e estamos pedindo agora para formar imagens ridículas ou ilógicas. É muito importante que proceda assim, pois quanto mais ridícula e ilógica a imagem, mais fácil será lembrar-se dela. Para ajudá-lo nas próximas associações ou imagens que tiver que fazer, vamos fornecer-lhe 4 regras básicas. Primeira, desproporção. Você deverá formar as imagens dos objetos sempre fora de suas proporções normais. Segunda, ação. Sempre que possível, visualize os objetos em ação. Recordamos com mais facilidade coisas violentas e constrangedoras. Ponha ação e violência em suas associações sempre que possível. Terceira, exagero. Exagere sempre que possível a quantidade de objetos. Você visualizou 1 milhão de canetas esguichando do aparelho de TV. Se as visualizasse atingindo-o com violência, teria, ao mesmo tempo, ação e exagero em sua imagem mental. Quarta, substituição. Substitua imagens lógicas e comuns por outras completamente ilógicas e absurdas, como já fizemos, por exemplo, ao fumar telefone, pregar cigarro, pescar cadeira e outras. Empregue sempre uma ou mais dessas 4 regras em sua imagem e, com um pouco de prática, descobrirá que uma associação bem feita brotará em sua mente de maneira clara e instantânea. Como percebeu, os objetos foram interligados, formando uma cadeia, uma ligação mnemônica. Associe sempre o primeiro item ao segundo, o segundo ao terceiro, o terceiro ao quarto e assim por diante. Nas próximas etapas, você vai aprender algumas aplicações práticas para o sistema de ligação mnemônica, tais como memorizar discursos, palestras, artigos, números, etc. Faça agora outro exercício. Memorize os 20 objetos em sequência: mesa, cachorro, paralelepípedo, lápis, tesoura, abóbora, isqueiro, régua, sofá, borboleta, cadeira, sapo, livro, bola, chiclete, mão, colar, lixo, biscoito e boneca.
Lembra-se como é? Faça associações ridículas, ilógicas ou absurdas, ligando um objeto ao outro. Faça isso agora. Faça diversas listas de objetos e pratique o sistema de ligação mnemônica. Ele será de muita utilidade prática para você, conforme vai aprender em outras etapas. Treine ainda como lembrar-se dos objetos de trás para frente, isto é, do último ao primeiro. A técnica você já aprendeu. Depende somente de exercitar-se bastante para utilizá-la sempre que necessitar.